Beleza, pessoal. Sejam muito bem-vindos, Natália Arcuri, Eduardo Mira. É sempre um prazer falar com vocês. E vamos lá para a nossa entrevista. Eu vi que vocês lançaram um MBA recentemente, né? A matrícula vai até agora, né? No dia 14 de agosto. E eu queria entender, assim, como que surgiu essa ideia, quando que surgiu essa ideia de lançar uma pós-graduação? Já faço muita coisa com educação há muitos anos, há mais de 20 anos que eu dou aula e eu sempre fui do meio acadêmico, né? Normalmente, você dá aula, você vê todos os processos de pesquisa de educação de uma maneira geral. E aí, tudo que eu fiz, tanto no digital quanto no presencial era professor de sala de aula, mas quando eu passei para o digital, eu segui aquela mesma ideia de uma instituição de ensino. Então, tudo que eu fiz, mesmo quando eu era o único professor de um curso, eu segui a mesma ideia de uma instituição de ensino, de módulos, de cadência, num formato de um MBA. E aí, sempre fiz tudo da melhor maneira possível, mas sem ser uma instituição de ensino. Quando a gente teve a oportunidade, a MPOP teve a oportunidade de ter uma instituição de ensino para dar esse suporte, avaliar a validação e o selo do MEC, a gente conseguiu então transformar o conhecimento em um MBA, que era basicamente o formato, o conhecimento, o nível de profundidade do que a gente já fazia, já poderia ser o MBA, só que não éramos instituição de ensino. Agora, com a parceria de uma instituição de ensino com o maior grupo de educação do Brasil, isso se tornou possível. Então, não foi assim, vamos fazer um MBA, que é legal. Isso é uma construção que tem pelo menos 20 anos, entendeu? É um processo que já vem de muito tempo, que já foi testado, já foi feito muitas vezes sem ser o MBA, mas o que faltava era só o selo, a chancela e o diploma de MBA, que agora a gente tem, entendeu? Então é um processo que já está mais do que maduro, validado, e agora é só uma questão de ter o diploma. Entendi. E fora essa questão de estrutura, de tecnologia, a Nath já até antecipou um pouquinho da questão da visão humana, mas quais são os diferenciais desse MBA para outros MBAs no mercado? A grande ideia é fornecer uma formação bem ampla e profunda, só que de forma acessível. Se você for olhar um MBA com a carga horária relevante, como tem esse MBA, como o nosso MBA tem, você vai pagar aí R$ 20.000. E o nosso MBA custa R$ 6.900, parcelado, à vista custa R$ 5.900. Eu coloquei 10 matérias e 400 horas de carga horária, mas eu poderia ter colocado tranquilamente 600 horas, porque tamanha é a profundidade e a quantidade de aulas ao vivo e material de estudo é muito profundo, tem muita coisa, só que de forma acessível. E é uma formação ampla, onde a gente vai falar de renda fixa, de renda variável, de criptoativos, de mercado internacional, de tudo aquilo que as pessoas precisam saber para investir muito bem o seu dinheiro, gerir muito bem a nível de profissional ou se quiserem serem profissionais, trabalharem no mercado financeiro, de diversas possibilidades, inclusive quem for aluno do MBA, fizer a certificação de assessor de investimentos, tem uma entrevista garantida nas principais corretoras. Por quê? Porque o mercado quer muito esse tipo de profissional. Então, tem essas duas possibilidades. Ou você ser gerir a sua carteira como um profissional ou ser de fato um profissional do mercado. Aí depende do que cada um quer para a sua vida, mas formação para isso as pessoas terão. No começo do ano, vocês tiveram aquela virada de chave importante para o aplicativo. Lançar um MBA agora não é um pouco conflitante com essa ideia de focar no aplicativo? Eu acho que se você pensa de uma forma fixa, pode ser. Quando você tem uma cabeça inovadora, não. Se a gente trabalha com inovação, se a gente se propõe a ser uma empresa que está disposta a se reconstruir, a palavra hoje do momento é regeneração. Então, a gente precisa se apaixonar pelo problema e não pela solução. Então, quando a gente entende que a curva de crescimento do aplicativo ela não está em linha com a nossa necessidade de gerar valor para o Brasil, porque é isso que acontece. O aplicativo ele tem uma curva de crescimento que, infelizmente, é bem aquém daquilo que a gente gostaria que fosse.
por uma questão de recursos, etc. Lembrando que 100% dos recursos da Me Poupe são da Me Poupe. Nós não temos investidores de fora. O professor Mira é sócio da Me Poupe, eu sou sócia majoritária, o professor Mira também é sócio. Então, assim, a sustentabilidade sempre foi algo que eu preguei e persegui obsessivamente dentro da Me Poupe, justamente para que o conflito de interesse não fosse uma realidade dentro da minha empresa. Então, quando a gente lança o MBA, que continua dentro dos nossos princípios de gerar valor para a sociedade, eu não acredito que seja conflitante, muito pelo contrário, eu acho que é mais uma prova de que uma empresa inovadora precisa se reconstruir e está disposta a inclusive, se desfazer dos seus próprios paradigmas constantemente. Assim, não tem conflito, porque assim, eu não sou programador, não sou eu que estou lá fazendo o app, não. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O app continua lá, plenos pulmões em desenvolvimento. Eu estou fazendo educacional, dando aula, coordenando uma coisa é uma coisa. E a gente não está tirando os desenvolvedores, o pessoal lá para dar aula. Para desenvolver o app para dar aula no MBA. São times completamente diferentes, são pessoas diferentes. Então, não tem nenhum tipo de conflito, mesmo porque a ideia do app é atender milhões de pessoas. Milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões, dezenas de milhões, toda uma evolução. O MBA, ele infelizmente não vai atender milhões, nem dezenas de milhares de pessoas. E Nath, eu fiquei curiosa nessa questão do modelo de negócio, assim, como ganhar dinheiro sem entrar naquela questão de conflito de interesse, tem toda aquela polêmica de comissões, de parcela de taxa e tudo mais. Esse modelo seria aquele FII fixo? É uma assinatura assim como você paga um streaming de áudio, de música, de filme. Eu acredito que o futuro é um streaming de serviços financeiros onde você paga para usar algo que te ajuda a tomar as melhores decisões. Então, é assim que a gente consegue reduzir conflito de interesse e também ser mais democrático, com, né, um custo mensal que ainda está em desenvolvimento, que a gente quer que ele seja justamente acessível para todas as pessoas. Não só, por exemplo, para o mercado que a gente tem hoje, para você poder acessar um produto, né, um serviço que seja exclusivo para você, ou você sabe que vão te oferecer não necessariamente bons produtos, vão te oferecer o melhor produto para quem está te oferecendo, e dizem que não tem custo, mas na verdade o custo é a sua vida financeira, é a melhor gestão dos seus recursos, ou vão pegar, ou vão te aceitar só se você tiver mais de 300 mil reais para investir. E para você ter uma noção, hoje, só entre 5 mil reais e 20 mil reais na poupança são 20 milhões de pessoas. Assim, hoje a poupança tem 1 trilhão de reais investidos. E é para esse mercado que a gente está olhando primeiro, para tornar esse dinheiro dessas pessoas que estão lá morrendo, mofando na poupança, gerar uma vida melhor para elas, porque elas não sabem, mas elas estão enriquecendo muito os bancos e deixando de fazer muito dinheiro com isso. E o FII fixo, ele ainda é um modelo conflitado, né? Porque o FII fixo é um percentual de quanto você tem. O mercado hoje tem modelos de FII fixo e ele ainda é um modelo conflitado. A assinatura não, porque ela é completamente democrática. Quando você fala em FII fixo, por exemplo, é o que a Nath falou. Se a pessoa tem 20 mil reais e eu vou te cobrar 1% ao ano do que você tem de patrimônio, o que você vai deixar para uma corretora, para um escritório, é tão pouco que ninguém vai querer você como cliente. E aí, se você não tiver 1 milhão de reais para deixar aí 10 mil reais por ano, pouco menos de R$ 1.000 por mês para a corretora, ninguém vai querer olhar para você. Quando a gente faz o que a Nath está explicando, de uma assinatura, é muito mais democrático. Você deixa de ser um volume de dinheiro interessante ou não para o banco para ser uma pessoa. Também tem uma questão do fato da gente ser uma empresa de impacto social. Sim. Ao contrário dos bancos, que visam lucros exponenciais, aqui na Me Poupe a gente visa salários justos e sustentabilidade. Então, a escala que a gente tem através do alcance dos nossos conteúdos nos permite ter um modelo de negócio através de assinatura. Porque se é tão bom, por que outro não fez? Outro não fez porque não vai dar tanto dinheiro assim.
A gente vai ter milhões de clientes, mas não vai faturar o trilhão. O professor Mira deve saber quanto que o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, etc., faturaram e quanto eles lucraram, né? São bilhões em lucro. A gente não vai ter bilhões em lucro. A gente vai fazer um negócio, a gente tem um negócio que é feito para gerar valor para a sociedade e cujo objetivo financeiro com isso é ser autossustentável. Entendi. E essa assinatura hoje, para quem for baixar o aplicativo, quiser entrar, ele já paga essa assinatura ou isso ainda não está sendo praticado? Ainda não foi cobrado. Até o final do ano, a gente não vai ter... Aliás, a gente vai começar a testar as assinaturas em breve. Ainda não tenho a data aqui, mas a assinatura vai começar esse ano. Quem entrou na nossa primeira leva da lista de espera do app, a gente ainda tem alguns resíduos de lista de espera. Até o começo do ano eram 400 mil pessoas na lista de espera. Aos poucos a gente vai liberando essa lista. Então todo mundo que estava na nossa lista de espera não vai cobrar assinatura até dezembro de 2023. E aos poucos a gente vai testando, né? Bem de pouquinho em pouquinho, porque assim, toda tecnologia você precisa de teste. E você já tem uma ideia de quanto que vai ser essa assinatura? Não. Mas o que a gente quer é que qualquer pessoa que ganhe um salário mínimo seja capaz de pagar. E assim, quando vocês falam que buscam atingir milhões de pessoas com esse app, né? Quais são as projeções, assim, vocês têm tipo, um guidance, até quando vocês pretendem atingir esse 1 milhão de pessoas? A nossa meta é ter 15 milhões de clientes em 2025. E agora eu queria falar um pouquinho sobre você, Nath. Eu lembro que no início do ano você falou que sairia um pouco dessa cara do Me Poupe, da Me Poupe, ficaria um pouco ali por trás dos holofotes, né? E eu queria entender o que essa virada de chave impactou na sua rotina enquanto profissional. Assim, o que mudou para você nesse período? Porque a empresa mudou, eu acredito que sua rotina também mudou, sua vida mudou de lá para cá. A minha vida, os últimos 9 anos, foram de dedicação praticamente total a levantar um negócio do zero, sem dinheiro, sem investidores, sem moral, muitas vezes, acreditando que era possível fazer algo diferente daquilo que existia e que tivesse impacto e que tivesse escala. E a minha imagem foi o jeito que eu encontrei de atingir essa escala que eu gostaria de ter. Expliquei isso no começo do ano, né? Na minha concepção, a Me Poupe seria um UOL das finanças, assim, sabe? Mas eu não tinha recurso, não tinha dinheiro, não sabia como fazer. Então, as redes sociais, o YouTube, me ajudaram muito a ter a escala que eu queria que a Me Poupe tivesse, mas usando a minha imagem como projetor, como projeção dessa causa da educação financeira de forma mais democrática. E o entretenimento e a diversão dessa linguagem também foram ferramentas para que eu pudesse atingir muita gente. Mas eu sempre soube que esse não era um recurso meu. Esse era um recurso que precisava ser da Me Poupe. E a chegada do professor Mira, né, o próprio professor Mira, ele foi essa minha primeira tentativa de já começar a diluir essa minha imagem, essa necessidade, essa dependência que a empresa tinha de uma única pessoa. E deu muito certo, tanto que a gente está aí, né? O professor Mira é um baita de sucesso, um professor amado, um influenciador que está lá entre os top 3 do IBEST, junto comigo. Ou seja, 70% das pessoas disputando o IBEST em educação financeira na internet são da Me Poupe. O que é incrível. Então, esse era o objetivo. E eu também entendi, como fundadora da empresa, que essa personagem, ela também precisava dar espaço e sair um pouco de cena para que naturalmente outras pessoas pudessem emergir. Então, nesse momento que a gente está fazendo além de ter o professor Mira, a gente tem os nossos faróis, né, que são ex-professores da Jornada da Desfudência, que já são professores que eu coloquei dentro do meu treinamento, para que pudessem também ganhar musculatura, né, do nosso jeito de ensinar. Eu sei que a Me Poupe está nessa virada de chave, está nesse processo, trazendo coisas novas, o curso, o aplicativo.
E só que no começo do ano teve aquela questão da demissão que acabou viralizando nas redes, foi um assunto muito comentado. E eu queria entender, assim, partindo agora, né, nesse momento, vocês trazem alguma reflexão daquele período? Vocês trouxeram alguma, sei lá, de repente, lição daquele período, toda aquela polêmica que surgiu nas redes em relação a isso? Assim, mudanças são necessárias, né? A Me Poupe, ela estava numa transição que já vinha acontecendo há muito tempo. Outro dia eu estava até conversando isso com a Nath, eu falei, caramba, mas eu lembro da gente no meio do ano passado falando que era a minha última turma do curso, do minha carteira, porque a Me Poupe ia focar no app. E aí no começo desse ano todo mundo, nossa, mas caramba, mas a gente não vem falando sobre isso há tantos meses, dessa preocupação, dessa virada de chave. Ia ser a última turma da jornada, ia ser a última turma do Minha Carteira número 1, porque ia focar no app, que queria alcançar um público maior. E aí, assim, teve tanto... Eu falei, mas peraí, acho que as pessoas não ouviram o que a gente vem falando há tanto tempo, de que quer mudar para alcançar mais gente, e a mudança exige, a gente mudou o modelo, e isso exigiu mudanças internas também. Entendeu? As Assim, pessoas não o que ouviram. de fato é surpreendente foi o barulho mesmo, assim, sabe? E aí eu acho que é mais uma reflexão das pessoas que fizeram barulho, porque assim, é o que é, né? É uma empresa, e é tudo isso que a gente está dizendo. E eu sempre fico refletindo por que esse assunto volta. Porque empresas são feitas de ciclos também, né? E a gente está falando sobre regeneração. E às vezes o que me surpreende é justamente o quanto isso ganhou uma reverberação. E de fato eu ainda não tenho uma explicação, talvez eu nunca tenha, assim, sabe? Do porquê, inclusive, esse assunto volta, não tô querendo te criticar nem nada. Mas assim, até para entender, poxa, isso aconteceu no começo do ano. A minha pergunta sempre é, poxa, será que os jornalistas perguntariam a mesma coisa para o gestor da IBM? Então, no começo do ano, você demitiu 1.500 pessoas. Como que é isso agora? E eu, de fato, não consigo entender. E, às vezes, o que eu sinto, intuo, é que as pessoas não estão preparadas por uma empresa liderada por uma mulher que demite. É como se não fosse permitido, sabe? Essa é a grande polêmica, porque no começo do ano não era Me Poupe demite, era a Natália demite. Então, assim, o aprendizado racional, ele é muito simples. Agora, o aprendizado emocional, eu acho que a sociedade também precisa se questionar. Entendi. E a imprensa também.